E aí, bom dia. Vocês já viram a foto da chamada, né? Seu olho foi na boneca, não foi, mamo? Nossa, que boneca feia, né? Você reparou aquilo que eu escrevi de lado? Cadê os pais? Graciela, eu trabalho o dia todo. Se eu não trabalhar, não tenho condição de pagar a escola particular para o meu filho, eu não tenho condição de pôr comida dentro de casa. Eu sei tudo que você vai me falar. Você acha que eu já não tive do outro lado da situação, que eu precisava ralar porque eu tinha 3 filhos, tinha faculdade, e antes disso eu tinha que dar conforto, escola particular? Eu também já estive do outro lado. Eu também já falhei muito. Só que meus filhos, eles nunca puderam colocar a senha do computador, tá? Eu acho que tem 14 anos que essa casa teve computador. Tem 22 anos que eu tenho computador. Então, que eles tinham um computador extra, né? Que eles pudessem. Não tinha senha e existia o histórico. Toda semana eu entrava no histórico deles, ok? Porque eu sabia a criação que eu dava para eles, mas eu não confiava no mundo. Eu não tinha certeza se eles tinham uma maturidade suficiente para não ter caído em tentação, para não dar vacilo, para algum coleguinha chegar e... Porque os coleguinhas, né? Então a gente está falando uma fase de menina acima de 10 anos. Essa boneca, ela veio para aterrorizar os pais. Você tá apavorado? Apavora! Apavora que a coisa é grave. Sabe o que está mostrando? Que você está acreditando. Eu não vou entrar no mérito não, porque só você jogar no Google aí você já vai saber sobre tudo. Você está acreditando que tudo que você ensinou para o seu filho, ele não assimilou. Não entrou lá dentro do ouvido dele, não entrou na cabeça dele. Você não está confiando em você. Presta atenção. Não estou aqui para te recriminar, não. Estou aqui para te alertar que esse é um aviso divino, né? Deus não manda muitos avisos para gente. Para gente vigiar e orar. Não é isso? Eu tenho que dar, respeitar o limite do meu filho. Eu tenho que, privacidade. Entendi, privacidade. Talvez algumas de vocês estejam me assistindo, tenham engravidado com 14, 15, 16 anos, 17 anos, solteiras, porque a mãe dava liberdade, achando que você estava tomando conta do seu corpo, né? Que você sabia da AIDS, aí não de cara usava camisinha. Não teve essas coisas assim? Tô dando um exemplo. Nós devemos batalhar diariamente na criação. Diariamente. Não ter medo de cara feia de filho. Vocês acham que eu não tive cara feia de filho? Tive. Os computadores todos tinham histórico, tinha um programa que gravava tudo. E eles sabiam. No dia que foi instalado, eu falei: usai o computador aqui com inteligência, porque as coisas ficam gravadas. Graciele, mas eles podiam ir para lan house. Tá, concordo com vocês. Computador de coleguinha, né? Porque naquela época minha não tinha celular para eles fazerem igual a gente faz isso aqui. Só que eles são muito jovens, eles dão vacilo. Ele daria para poder dar uma escorregada, alguma coisa ali, dar uma entradazinha para ver alguma coisinha. Rastro, eles deixam. Eles não são tão inteligentes quanto a gente, eles não têm tanta capacidade de pescar igual a gente. Eles iam deixar rastro. Em primeiro lugar, quero te falar por causa da monitorização que eu fazia, né? Eu tomava conta. Eu também trabalhava fora. Muito. Por que hoje em dia eu tenho essa vida tranquila que eu tenho? Porque foi muita relação. Já em 3 filhos, faculdade, escola particular. Um homem sozinho tem dificuldade de manter um padrão. Então, se a mulher não ralar ali, também você não vai conseguir. Às vezes a sua situação é diferente, às vezes é pôr comida dentro de casa. Parabéns, porque você está ali ralando
pegando qualquer serviço que aparecer. A gente não pode escolher serviço quando a gente precisa muito, não. Quando a gente precisa mais ou menos, a gente também não pode escolher serviço, não. A gente tem que enfiar a cara ali. Todos os meus filhos trabalhavam, todos os meus filhos ganhavam a vida deles, porque aprenderam em casa com o exemplo também. Mas vamos voltar lá na menina, que tá todo mundo apavorado com a boneca. Não é hora de conversar, separar algumas reportagens, fazer uma pesquisa e às vezes buscar até mesmo ajuda pedagoga, às vezes na escola, como é que a gente pode entrar com esse assunto e contar histórias. Vocês já viram que Jesus falava parábolas, que é tipo uma fábula, né? Uma historinha. Era uma maneira de fazer com que as pessoas compreendessem as palavras deles. Então, às vezes, contando histórias que estão acontecendo, você acredita que a menina aconteceu isso? E na tadinha da menina, os pais ficaram arrasados, ficaram sem a menina. Conta, às vezes, uma história. Vocês acreditam que tem menina boba que acreditou nisso e não confiou nos pais para contar? Porque os pais são amigos. Aprende a contar algumas histórias para você chegar onde você quer. Quantas histórias eu já contei? Quantas coisas que eu fiz para chegar ao ponto, para incutir aquilo na cabeça de filho meu. Eu dou graças a Deus da minha caçula ter 24 anos e meio, a outra ter 26, o outro 30, e todos estarem encaminhados na vida. Todo mundo nas suas lutas, tem dia que está mais triste, mais chateado, mais aborrecido, acontece isso, acontece aquilo, mas todos dão conta do que está acontecendo na vida deles, né? Porque houve uma formação antes. Ah, então você foi a doutora da educação. Não, gente, eu errei muito, com certeza. Eu ainda vou contar os meus erros para vocês aqui, que vocês vão falar assim, não acredito. Aí, por exemplo, vocês pais da adolescente, tem que ter horário para chegar em casa, tem festa sexta e sábado, você tem que escolher qual que é a festa para ir sexta ou sábado. Por quê? Mas isso aí é outro assunto, nós vamos entrar nesse assunto, tá? Vou dar minha opinião, sou doutora no assunto não. Eu só criei 3 filhos e eles deram certo. Por mérito de quem? Deles. Olha, você acertou! Mas se não tivesse uma mamãe aqui para ir toreando, cortando, falando isso tá errado, cuidado com essa amizade não é boa. Se não tivesse a mãe aqui de olho, trabalhava muito, marido viajava muito, mas eu prestava sempre atenção. Você conversa com os amigos dos seus filhos? Você sabia que eu era a mãe mais popular dos amigos? Eu comentei esses dias que a coisa que eu mais amava era escutar as pessoas falando assim, eu queria ter uma mãe como você. Amava. E era de coração. Eu tratava eles muito bem. Mas ele, ó, de olho, prestando atenção, fazendo perguntas capciosas para ver o que ia sair a resposta, prestando atenção, puxando a língua, para saber com quem meu filho andava. É difícil hoje em dia tudo pela internet. Você já marcou lanchinho na sua casa? Programinha? Nós já estamos falando dos meus mais velhos, né? Faça a sua parte para você não colher maus frutos no futuro, porque a culpa vai ser sua. O mérito dos meus filhos é deles. Onde eles erraram, com certeza 50% foi culpa minha. Falhei em algum momento. É isto. Essa chamada no Momo foi para falar para vocês monitorarem de perto, ficarem de antena. Não confie na linda e perfeita educação que você acredita, eu também acreditava, que você deu para o seu filho. Sabe por quê? Ele é um sem informação, né? A gente não vai falar de religião aqui, mas quem tem mais de 2 filhos, quem tem mais de 3 filhos, percebe crianças diferentes. Quem tem gêmeos, fala, fulano é mais tímido, o outro é mais assim, fulano é mais assim, não é? Foram criados na mesma época, talvez tivessem as mesmas professoras, os mesmos empregados em casa, os mesmos parentes. Cada um de nós vem com uma força. Eu, por exemplo, sou de nós 3 na minha casa, eu sou a emocional. A que mexe lá dentro comigo as coisas.
Eu sou a única que lembro muito, lá de trás da infância, do meu aniversário de 3 anos, eu me lembro das coisas, eu lembro dos conselhos da mamãe. Você de vez em quando escuta e fala assim, porque minha mãe falava, minha mãe não morreu, mas é porque existe a Helena de hoje e a Helena do passado. Então essa Helena do passado, ela foi muito importante para mim. Por mais que eu achasse ela muito chata, depois dos meus 16 anos ela era um porre, queria me controlar, não sabia lidar comigo, que era facinho lidar comigo, era fácil me levar no bico. Mas ela tentando prender, né? Nós estamos falando em 81. Aí dava aqueles conflitos. Conversa para muito assunto. Mas vamos voltar de novo? Você está com uma criança pequena aí, o assunto é o Momo. A culpa de tudo de errado não é do Momo. Suzano deve ter sido o Momo. Deve ter sido. É muito fácil a gente jogar a culpa em cima de alguma coisa. Então, gente, o vídeo passou de 10 minutos. Eu falei que a gente não vai fazer vídeo de mais de 10 minutos, né? Não vou fazer nenhum corte. Acho que a edição tá boa. Desculpa. O que eu falei eu acho que tá bom. Então, eu vou parar por aqui. Só quero alertar vocês. Parem de culpar o externo. Mas vigiai o externo. Vigiai quem tá em volta. O coleguinha. O chalinho do filho. Aprende a contar historinhas fictícias, às vezes, para ir puxando, para ver como é que ele reage àquilo, qual a opinião que aquela criança... A gente está falando agora de criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos. A depressão infantil, assim. Eu acho que no nosso tempo também tinha, e a gente só falava assim, que a pessoa é esquisita. Tadinha, a pessoa estava com depressão, muitas vezes precisando de ajuda, né? Vocês lembram da infância que tinha uns coleguinhas estranhos? Precisava de ajuda. Hoje em dia, o nosso conhecimento mostra que a ajuda é porque nós pais somos falhos, nós pais queremos agradar, nós pais queremos dar do melhor para o nosso filho. E é um tal do medo de falar não, porque se eu falar não, meu filho vai falar, ai mãe, eu te odeio. Ah é? Você me odeia? Entendi. Bom, então, já que você me odeia, como é que nós vamos? Então, a gente não pode conversar, né? Então, vamos ver como é que nós vamos fazer e bolar alguma coisa, que eu não sei a resposta, tá? Porque, graças a Deus, eu não escutei isso. Já vi muita cara fechada, mas isso eu nunca escutei. Aprenda. Estude. YouTube é uma maravilha. Nossa, bater papo, conversar fiado. E, ó, eu adoro, adoro. Entro nos vídeos, de um vou passando por outro, Que tal você começar a seguir algumas psicopedagogas que vão te dar uma luz em relação a muita coisa? Não se culpe. Orai e vigiai. Você está rezando para o seu filho? De verdade. Eu vou te ensinar como abençoar qualquer pessoa. Falou, não, Graça, agora você virou pastora. Você virou benzedeira. Não sei como é que falaria. Não, eu vou ensinar o meu método que acalenta o meu coração e faz com que eu acredite que aquela bênção, daquela maneira que eu estou dando, está ajudando. Vou fazer um vídeo sobre isso. Você faz do jeito que você quiser, de repente pode ser uma luz no seu caminho. Você pode estar abençoando ou sentindo-se abençoada, aliviada, confortada, que você fez o que seu coração pediu. São, né? Tá vendo? São muitas possibilidades. Gente, 14 minutos, desculpa. Eu vou me policiar, eu vou pôr um negocinho para tocar. Lembra que eu falei ontem? 8 minutos, vai tocar lá dentro um barulhinho. Eu, opa, só tem mais 2 minutos. Então, gente, o Mono veio para te alertar. Quem é você na criação do seu filho? Não se culpe, mas se esforce. Assuma as rédeas do comando. Assuma as rédeas da criação do seu filho. Você trabalha muito. O pai é ausente. Você separou, você é mãe solteira. Você mora na casa da sua mãe e a sua mãe fica passando a mão na cabeça do seu filho. Sua vida está confusa. Mas você tem condição de entrar no quarto com seu filho, passar um tempo com seu filho,
falar coisas positivas, incentivar seu filho, deixá-lo forte e preparado para a vida. Porque a boneca Momo nada mais é do que mais uma coisa externa para influenciar e não dominar crianças fracas e frágeis. Crianças que se passassem pelo desafio, mandou cortar o pulso. Você já me conhece. Essa Graciele aqui parece um pouco com a Graciele de quando tinha 25 anos, mais besta, né? Eu era mais besta. Com a Graciele adolescente de 15 anos, eu devo parecer um pouco. Ou vocês acham que eu mudei? Vocês acham que a Graciele cortaria o pulso porque está um desafio na internet que tem que cortar o pulso? Tô querendo falar isso. Mas sabe aquela colega sua frágil, fraca, insegura, que tem depressão? Será que ela, quando criança, se caísse numa dessas, será que ela não ia cortar os pulsos e fazer as loucuras que está se falando, que está mandando fazer? Tem muita gente que não tem estrutura. Criação, meio ambiente, o que aconteceu, baixa autoestima, problema de hormônio, problema de cabeça, problema de um monte de coisa. Cadê os pais para perceberem que tem uma criança mais frágil ali, que precisa de uma atenção especial? Atenção especial, muitas vezes, não é isso aqui, não. É falar, ô filho, que bom, não, tô percebendo que você tem talento para ir. Vamos tentar junto, eu vou te ajudar. Fulano, então, olha, eu vi que você dá conta. Então agora você vai fazer sozinho e vai me mostrar que você dá conta. Não, fulano, eu tô vendo que você deu conta, que bom. Agora eu já sei que você consegue, muito bem. E às vezes fala assim, ó, fulano, tô vendo que você tá cada dia melhor. Você aplica desse tamanhozinho. Você viu? Primeiro, você dá conta, vamos fazer juntos, caminhar e soltar. Soltar. Quando for hora de soltar. Então, sem querer, começou a primeira série dos vídeos do Conversar aqui. Eu espero que umas 5 pessoas que assistam esse vídeo reflitam sobre o que eu falei. Pare de culpar a porcaria da boneca Momo, que lá no Japão o escultor já até destruiu de tanto Huawei que foi em cima. Não tô falando que não exista. Tô querendo falar para parar de culpar e assumir as rédeas. E a partir de hoje, falar, eu sou a mãe. Eu sei que tem alguns homens aqui, né? Mas, desculpa, acho que 90% é mulher. Eu sou a mãe e ele é o filho, quem manda aqui sou eu. E se ele falar que ele não me ama, eu sei que ele tá falando na hora da raiva, porque ele me ama sim. O amor entre pai e filho é incondicional, principalmente quando são crianças. Depois eles vão tomando raiva da gente quando cresce, meio revoltado, né? E aí já é outra história. A conversa hoje é para as crianças. É para você que tá apavorada aí. Ai, meu Deus, boneco vai influenciar meu filho. Será que eu criei ele bem? Não sei se você criou bem, não. Mas a partir de hoje você vai criar bem. Você vai assumir as rédeas da criação do seu filho. Tá bom? Tem a menor ideia como esse vídeo vai chegar para você. O que vai acontecer das pessoas acharem ou deixarem de achar. Eu hoje tô com, não sei, acho 3.015 inscritos. Talvez metade saia correndo e fala assim, a mulher é louca. Talvez eu atraia mais inscritos. Olha pra minha cara. Vocês acham que eu estou preocupada com isso? Ou vocês acham que eu estou preocupada com aquela pessoa que está me ouvindo aqui agora, que estava precisando escutar esse solavanco? Acredita em mim. A minha intenção, eu posso errar a dose, né? Porque eu não sou muito doce, a minha balança não é muito boa, não. Desde quando eu dou, mas é com a melhor das boas intenções. Reaja. Você tem tempo só final de semana? Então, faça algo para aproximar seu filho de você. Comece com, que linda.
Olha, não, menino, sabe o que eu fiquei sabendo? Nossa, às vezes, lembrando de Jesus, como é que ele pregava, contando as histórias, porque são histórias que ele contava. Era a maneira dele de colocar. Às vezes, você presta mais atenção numa história, numa experiência, do que se eu virar para você e te falar: olha, meu filho, tem uma história daí na mão, cuidado, tá, que tá mandando cortar os pulsos. Não faz isso, não. Você acha que vai adiantar isso para uma criança? Não, não. E busque ajuda. Busque ajuda, que com certeza a escola já deve estar em alvoroço e os psicopedagogos são formados para isso. E talvez eles façam até reunião com os pais, por sinal, uma dica para quem mexe com a escola, para conversar, ajudar, tá bom? Muitos beijos para vocês, fica todo mundo com Deus, que vocês tenham uma terça-feira maravilhosa e que vocês tenham o que tantos buscam: união em família. Você que é a mãe é a responsável, a incumbida de ficar diariamente lutando com isso. Vou terminar 20 minutos. Eu fiquei a minha vida inteira. Meus filhos podem falar o que for de mim, inteira, diariamente. Não fala assim com seu irmão. Pede desculpa. Você não pode fazer assim. Você viu como você falou. Todos os dias eu fiz o meu papel de mãe. Eles são amigos. Graças a mim, não. Eles não são inimigos, não se odeiam, não se magoam. Sim, mérito meu. Mérito meu. Agora, o que eles fizeram com tudo aquilo que eu fiz é o mérito deles. Na época da faculdade, eu li uma frase que eu não me esqueço. Sobre filhos, somos companheiros de viagem. Companheiros. A gente faz muito pouco. Mas aquele nosso muito pouco é muito importante. Tenho certeza que 20% eu tô pondo muito, hein? Do que os meus filhos são, devem a mim. Ao pai, que também sempre foi um bom pai. O restante foi aquilo que eu plantei, que eu incuti, que eu dei exemplo, que eu falei, que eu corrigi, transformou-se dentro deles, que são seres individuais. Tem filho que é mais calmo, tem filho que é mais nervoso, tem filho que é mais carinhoso, tem filho que é mais bonzinho, tem filho que às vezes não dá para muita coisa certa, graças a Deus, não é meu caso. Mas tem ali, em cima, essa boneca mamãe é um alerta que talvez Deus tenha mandado para todas nós, mães. Vamos ficar mais de olho, vamos estar mais presente. Fica mais presente. É para isso que você é mãe. Eu não tenho tempo. A vida tá um caos. Eu devo ter falado isso em algum momento da minha vida, tá? Mas eu tinha um jeitinho, eu tinha aqueles momentos. Mas eu tava querendo enganar os meninos. Tava aqui. Não tinha dormido, né? Chegava de madrugada, 7 horas da manhã, os meninos estavam ali em cima de mim. Esperava fundo e pensava: estou plantando. E não era melhor que os outros não, gente. Eu só tinha um pouco de consciência, medo, pânico de dar errado. Então tenha medo, tenha pânico de dar errado, faça a sua parte. E diga: amém, fiz a minha parte. Coração liberto. Faça a sua parte, vigie. Fique em cima, bem certa. Fica rodeando os coleguinhas. Vai no blá blá blá. Eu não era mais popular das mães? E ali, ó, de olho em todos. Sabia tudo ali em volta. Eu não tinha tempo, não. Mas eu cativava. Não afaste os amigos dos seus filhos, não. Traga eles para você. As que tiveram mãe inteligente, as mães de vocês fizeram isso. Fazer lanchinho, não era? Fazer, gente, vem pra cá. Até hoje, os amigos dos meus filhos me respeitam, sorriem quando me veem. E eu sou isso verdadeiro. E eu fico muito feliz que tudo aquilo que todos nós passamos
foi positivo. Então, voltando à frase da faculdade, somos companheiros de viagem. Companheiros de viagem. Caminho ao lado. Não deixe seu filho montar em você. Dói falar não? Ah, mas dói mais pegar ele na cadeia depois. Numa delegacia depois. Num beco depois. Enterrar depois. Estou sendo dramática? Não. Que dentro de mim pediu, fala, tem alguém ali precisando escutar. Então é para você que está precisando escutar, que não precisa nem escrever nada aqui, né? A vida pode ser discreta, você pode estar me seguindo, sem nunca escrever nada aqui. Eu sei que tem alguém aí precisando dessas palavras. Ó, beijo de mãe para mãe.